No próximo capítulo de Laços de Paixão, Elias assistia ao vídeo que Turgut e Ekren haviam lhe mostrado, no qual Srat agredia brutalmente Atila diante de todos. Intrigado, Elias se perguntava quando aquilo havia acontecido, e Ekren explicava que o ataque ao escritório de Atila já fazia alguns dias. Elias, surpreso, mencionava que havia conversado recentemente com Atila e este afirmara que Srat apenas o visitará para tomar um café. Ekren reconhecia que não era algo agradável de se ver, mas lembrava que Elias conhecia bem o histórico de Srat, tão instável quanto Atila, e que ambos costumavam se encontrar secretamente em um local usado por criminosos para despachar mercadorias, local esse cujo endereço ele já havia enviado. Elias ficava desconfiado, pois acreditava que Srat estivesse na Tailândia, e Ekren ainda insinuava que sabia quem havia convocado Elias para o funeral, afirmando que ele próprio e Elias foram os primeiros a chegar, sugerindo que sabiam quem estava por trás da morte. Elias agradecia por ter recebido o vídeo, e assim que Turgut e Ekren saíam, ele se voltava para Boscan, que informava que Srat costumava se encontrar com uma acompanhante em Esmirna e na mansão. Na casa, Yamur dividia o quarto com a mãe, que reclamava do frio e do desconforto, questionando por que estavam apertadas em um espaço tão grande e o motivo de Devin ter decidido morar com a sogra levando a filha junto. Yamur se irritava com a mãe que não parava de falar e saía do quarto. Enquanto isso, Toga, visivelmente nervoso, era abordado por Aslan, que tentava conversar, mas era dispensado. Toga afirmava não ter condições de lidar com mais nada naquele momento, e Aslan sugeria um passeio no dia seguinte. Em outra cena, Leila, triste, retirava a aliança e a guardava no bolso. Aslan se aproximava, e mesmo diante da resistência de Leila, insistia para que o acompanhasse sem fazer perguntas, dizendo apenas que queria lembrar do pai deles. Enquanto isso, Devin perguntava a Turgut se ele havia feito o que ela pediu em relação ao pai, e ele respondia afirmativamente. Devin, Leila e Aslan seguiam juntos no carro. Após Aslan confirmar com Turgut que o vídeo já havia sido mostrado a Elias, Sam, por sua vez, lembrava da mulher que havia lhe deixado o ultrassom, revelando a gravidez e perguntando se ele queria que ela tirasse o bebê. Ele pensava em ligar para Aslan, mas desistia. Do lado de fora da casa, Ekran se aproximava de Yamur e dizia que Devin havia mandado entregar as chaves da casa. Yamur, desconfiada, o questionava sobre os reais motivos da visita, relembrando as promessas do passado, ao que Ekran respondia que não se arrependia de nada. Yamur, tomada pela raiva, o agredia, fazendo o nariz dele sangrar, e gritava que falava a única língua que ele entendia. A mãe de Yamur aparecia aí. Ao descobrir o envolvimento da filha com o motorista, exigia que ela entrasse imediatamente. Enquanto Ekran ia embora, Uli assistia tudo pelas câmeras e ligava para Ibrahim, pedindo que ele localizasse aquela mulher e garantisse que ela não causaria problemas. Triste, Yamur pedia para dormir no quarto de Ser. Em outro momento, Ibrahim chegava ao esconderijo onde estava a mulher de Srat, que ao vê-lo, o acusava de ter tirado a vida de seu marido e ameaçava contar tudo se não a matassem. Em uma cena mais leve, Leila e Aslan atiravam em garrafas para surpresa de Devin, que não compreendia a atitude da cunhada. Leila insistia que era apenas diversão e provocava Devin a tentar. Mas ela recusava. Aslan, então, questionava o relacionamento entre Leila e Toga, e ela admitia que sabia que Toga estava com ela apenas por interesse. Em seguida, Semri ligava para Leila, que se afastava para atender e dizia ter finalmente contado à família o que havia guardado por 17 anos. Devin repreendia Aslan por responder por ela e dizia que teria aceitado atirar se ele não tivesse recusado por ela. Aslan argumentava que ela estava diferente, agora dando ordens a Turgut, e advertia que se pegasse uma arma, talvez não largasse mais. Devin ironizava, relembrando o casamento e se afastava por causa do frio. Leila se aproximava de Aslan e perguntava o que o pai deles diria se estivesse vivo. Ao que Aslan respondia que ele a apoiaria. Leila duvidava, pois o pai sequer havia lhe deixado uma carta antes de morrer, mas Aslan defendia que ele confiava nela. Leila queria saber se Aslan lera a própria carta, mas ele dizia que não, pois já sabia o que estava escrito, que se ele falhasse, o pai nunca o deixaria em paz. Ele acreditava que o pai teria desprezo por suas tentativas de consertar a família. Leila questionava se mesmo assim, ele achava que o pai a apoiaria, e Aslan afirmava que sim, pois para ele ela sempre seria sua irmãzinha, apesar de ela lembrar que era mais velha. Por fim, Sran visitava o túmulo do pai e confessava que sentia a ausência de todos, revelando que havia algo novo, não sabia ainda o sexo do bebê.
mas desejava que fosse um menino, pois acreditava que os garotos só se tornam homens quando seus pais já não estão mais presentes, e que ele mesmo havia aprendido isso da forma mais dura, admitindo por fim ser o responsável pela morte do pai. Shan, chorando, deitou-se sobre o túmulo do pai, enquanto Elias jantava e Gokhan se aproximava com uma descoberta feita na casa onde investigavam, um dedo que poderia ser de Sarp. Elias pegou o dedo e ordenou que trouxessem o cofre do escritório de Sarp no dia seguinte, pois só com a digital dele poderiam abrir. Logo após, o bandido capturado foi levado até Elias, que exigiu o nome da mulher que saía com Sarp. O homem respondeu que se chamava Renda. Sem hesitar, Elias continuou comendo e atirou na cabeça do homem, cuja mãe acordou com o barulho, apareceu na sala. Comentou que a sopa era para comer com limão e voltou a dormir, enquanto Elias obedeceu. No dia seguinte, Sarp foi contatado e confirmou que iria à consulta, enquanto Gokhan levou o cofre à casa da mãe de Elias, que chorou ao conseguir abri-lo com a digital do dedo. Assustado, Tolga ligou para Ibrahim, afirmando que Aslan havia descoberto tudo e que o mataria. Ibrahim respondeu que apenas o deixaria aleijado, já que era tio de seus sobrinhos, e desligou. Tolga, desesperado, pagou a chantagista. Na mansão, Asia ria ao ver a mãe de Yamur nadando com Yamur, causando indignação em Devin, que logo foi ao consultório do pai, acompanhada por Torgut, Ekran e Skander, e lançou sobre a mesa uma pasta com todos os crimes cometidos por ele, dizendo que levaria as coisas da mãe de volta para casa. Enquanto isso, Tolga passeava nervoso com Aslan até o antigo escritório de seu pai, onde Aslan o confrontou, dizendo que confiou nele quando o deixou casar com Leila, mas que o traiu. Disse ainda que só não o matava por causa de Leila e que, em vez disso, faria dele diretor de uma nova empresa, exigindo que assinasse os documentos. Tolga assinou e Aslan avisou ao advogado, que alertou sobre a longa pena. Em seguida, Shan apareceu no consultório de Devin, coberto de terra por ter dormido no cemitério, revelando a ela a possibilidade de ser pai, ao que Devin respondeu que a escolha estava nas mãos dele. Ibrahim, por sua vez, ligou para Átila para confirmar que ele havia se acertado com Elias e, ao desligar, elogiou o plano de Aslan, que provocara o conflito entre os dois sem se envolver diretamente. Mas Aslan deixou claro que não se tornaria como pai, por mais que tentassem forçá-lo. Ibrahim disse que o lugar de um leão não era uma jaula, e Aslan respondeu que se escapasse devoraria todos. Em casa, Elias ligou para Átila e o convidou para jantar com a mãe, que preparava feijão branco e arroz, enquanto Gokhan se aproximava dizendo que logo receberia fotos da tal Rend. Ao mesmo tempo, Selah descobria que Júlia bisbilhotava seu celular, e furiosa, quebrou o aparelho, gritando que já bastava controlar em sua conta bancária e tudo mais, ao que Ruia respondeu que ela não poderia ter uma vida pessoal e precisava ser vigiada. Indignada, Selah se trancou no quarto.